toda minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti. Aleluia, Senhor. Glória, Pai. Quero consagrar meu lar a ti. Declare o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Eu quero dedicar o meu lar a ti. Declare: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Cante: eu quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força, com toda a minha força e entendimento. Eu quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa. Aleluia, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, Senhor. Nossa casa servirá ao Senhor. Minha casa serviremos. Nós declaramos que o nosso futuro está em tuas mãos, Senhor. Minha casa serviremos. Sim, nós permaneceremos firmes à tua palavra. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare que toda a sua descendência servirá ao Senhor. Será abençoada a descendência, frutificará a tua presença com o bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Aleluia. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença com o bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Aleluia. Eu e minha casa, aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Profetiza em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos. Profetize a sua família. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, Senhor Jesus. Eu e minha
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Bom demais. Glória a Deus. Então, vou fazer um pedido, ok? Alguns já fizeram, né? Eu queria pedir a vocês que estão nas laterais, se possível, vir aqui para frente. Tem cadeiras aqui na frente também, livres, ok? Vamos ficar mais aqui na frente. Você que está no segundo bloco também, se puder vir para esse primeiro bloco, fica melhor, ficamos mais acolhidos, amém? Como o pastor Lenilson disse, quando os gravetos eles se juntam, a fogueira ela pega mais forte, amém? E não corre o risco de nenhum graveto ficar frio, amém? Todos vão pegar fogo, amém? Então, pastor Lenilson também pode vir para aqui para frente, perto de pastor Idalmo. Deixa essas laterais aí para elas ficarem só contemplando a palavra ser ministrada, amém? Então, gente, eu hoje vou estar ministrando sozinho. Você deve estar sentindo a falta de uma pessoa aqui ao meu lado, né? Eu também estou sentindo. A questão é que, Lucerna, ontem passamos a noite, a gente veio da formatura lá de Parnamirim, do Rema, e ela estava com realmente bem, eu acho que a palavra é afônica mesmo, não sei, né? Bom, estava bem rouca e fez nebulização, mas hoje pela manhã continuou da mesma forma e precisou continuar fazendo nebulização, porque à noite ela vai estar em uma outra igreja ministrando a palavra, e aí a gente tem que preservar um pouco a voz, né? Vou tentar ser Beto e Lucerna hoje, amém? Mas vai tudo bem, graças a Deus. Essa é só uma pequena situação que, de fato, queridos, para você hoje eu vim até conversando com a Thalita no carro. A gente teve há 2 semanas atrás, né, Karen, uma reunião para os professores, e um dos temas que foi abordado foi justamente a esposa de um dos ministros nossos, inclusive é o responsável pela comissão doutrinária, Marco Honório. Ela é fonoaudióloga e estava justamente, foi um bloco só para falar aos professores e ministros da importância de cuidar da voz, né? A gente tem percebido isso. A ferramenta de um pedreiro é a sua colher, né? A ferramenta de um jogador de futebol é a sua chuteira. A ferramenta de qualquer profissional, dependendo da profissão que ele faça, você sabe, ele precisa daquele material, daquele equipamento. A ferramenta de um ministro é a sua voz. Se o ministro não tiver com a sua voz bem correta, né, para transmitir aquilo que o Senhor passa como revelação para ele, como é que fica para as pessoas receberem? E a gente precisa realmente ter um pouquinho de cuidado. Então ela preferiu ficar lá fazendo essa nebulização, porque ela disse: Beto, se eu for, mesmo que eu não ministre, eu vou estar conversando. Não tem jeito da gente não ficar conversando, mas vai tudo bem, ok? Então a gente está dando sequência a esse assunto tão importante, que eu fiquei ali sentado e pensando, né? Enquanto a gente estava cantando essa última canção agora, né? Quero consagrar meu lar a ti. Amados, isso é como se você estivesse declarando com sua boca o que você precisa crer com seu coração, porque não é só uma música muito bonita cantada pelos tangedores que fazem com que a igreja também cante. Queridos, é tão importante a gente declarar: quero consagrar o meu lar a ti, não é? Isso é muito sério, e a gente precisa fazer isso de coração. E para que a gente consagre o nosso lar ao Senhor, consagrar, amados, é a gente se separar, é a gente entregar verdadeiramente a nossa vida e a nossa família, né? O nosso cônjuge, os nossos filhos ao Senhor, para que Ele possa verdadeiramente ser o Senhor, de fato e de verdade, dessa família, e a gente poder declarar em alto e bom som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? E mais para isso a gente precisa estar embasado na palavra, para saber como devemos proceder em relação a uma verdadeira família cristã. Pastor Lenilson estava falando sobre nós estarmos ensinando esse assunto, e a gente sempre gosta de dizer: a gente vai falar sobre família cristã, ou seja, a família que segue os princípios de Cristo. Você pode ter 1000 famílias aí, diversidade de família, mas a única família verdadeira que Deus vê como de fato uma família é a família que segue os princípios de Cristo. Amém?
Então, mesmo que a gente esteja diante de um padre ou diante de um pastor e haja aquele momento de celebração, da cerimônia, de casamento, e você assine um documento num cartório, que você esteja todo documentado, esteja todo certinho, e case também, faça todo o procedimento de praxe, mas você não ande à luz daquilo que a palavra diz, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, não tem como o Senhor se envolver. Deus, ele se envolve na nossa vida se nós permitirmos, mesmo ele sendo todo poderoso, mas ele vai nos respeitar, mesmo sem aceitar, ele nos respeita, porque ele não invade a vida de ninguém. Quem invade a vida das pessoas é Satanás, é o inimigo que veio roubar, matar e destruir, e ele tenta sempre destruir a célula madre de tudo, chamado família, porque ele sabe que uma família destruída, amados, uma família esfacelada, é uma sociedade que não tem rumo. Muitas coisas estavam acontecendo na nossa nação, de muita gente querendo desconstruir aquilo que o Senhor construiu, aquilo que Ele edificou, aquilo que Ele pensou, e Ele pensou em família. Uma família, quando Ele disse lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O próprio Deus, queridos, que disse isso, não é bom que o homem esteja só. Amém? E a gente, na semana passada, na semana retrasada, a Luciana começou. Semana passada a gente falou sobre, começamos a entrar na questão de construídos para durar. Diga, construídos para durar. E eu me lembro que naquele domingo que eu ministrei, 2, 3 dias antes, houve um problema lá num viaduto em São Paulo, e eu dei um exemplo, fiz uma analogia, né, aquela coluna lá que uma parte da coluna ela se deteriorou e 2 metros desceram, né? E aquilo ali não foi construído logo no início, que foi pensado e que foi executado, não foi construído para acontecer aquilo. E está havendo um caos hoje em São Paulo, não é? E reflexos em quilômetros daquele problema que houve num viaduto. Amados, a gente não tem noção dos reflexos que acontecem na nossa casa, na nossa família, muitas vezes com os nossos filhos, quando nós que somos construídos para durar, no meio do caminho, a gente começa a se deteriorar, e a gente não faz a manutenção correta na nossa casa, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e eu digo, o reflexo vai para muito tempo, para muitas pessoas. Tem muita gente, queridos, que crescem sem querer casar. Tem muitas mulheres que crescem, meninas que se tornam adolescentes, jovens, sem querer casar. Por quê? Porque dentro de casa viram coisas que não foi tão agradável como marido e mulher. E muitas vezes dizem, eu prefiro não casar, porque se for para eu casar, se casamento é isso, e o exemplo que ela tem é aquilo que ela está vendo todos os dias na sua casa. Discussões, confusões, brigas o tempo todo. E não é assim. Nós fomos construídos para durar. Amém? E domingo a gente compartilhou algumas coisas, fazendo uma analogia sobre a construção de uma casa, né? E a construção de uma família. A gente citou 7 pontos para a construção de uma casa. Eu vou só relembrar esses 7 pontos. O primeiro é que a gente precisa selecionar o terreno onde será feita a construção. Em segundo, a preparação do projeto e também providenciar a documentação necessária. Terceiro ponto, instalação da terraplanagem, água, energia elétrica. Quarto ponto, construção do muro. E a gente terminou até aí. Ou seja, a gente ainda nem começou a construir a casa, mas a gente precisou, na semana passada, fazer essa analogia, tocando em alguns pontos como esse, que são cruciais para você construir. Você precisa selecionar o terreno, você precisa procurar saber onde de fato você quer construir sua casa.
E ainda tem a questão de você colocar, a gente falou sobre a importância do arquiteto, do engenheiro, de pessoas que vão nos dar o projeto, vão nos dar os cálculos, vão fazer tudo aquilo que seja necessário para que você construa bem. Por exemplo, você pode ter um terreno muito bom, você pode ter um lugar muito, muito excelente, você pode estar com toda a documentação em ordem, mas aí você quer construir a sua casa para um lado que o arquiteto ou a pessoa responsável, ele vai entender melhor do que você com relação à questão do sol, com relação à questão de ventilação. Até isso, amados, é importante para se saber, para que você usufrua da melhor forma possível dessa casa. Você vai colocar janelas estratégicas, né, para você ter uma circulação boa na sua casa. Porque se você não tiver uma boa circulação, você corre o risco de futuramente você começar a ter até problemas respiratórios. Então a gente não pensa sobre essas coisas, mas tem gente que pensa e orienta. Eu quero te dizer, amados, sobre tudo que nós precisamos ter para um lar feliz, maravilhoso e bem sucedido, Deus já pensou. Amém? Deus já pensou, já arquitetou e Ele escreveu para que a gente possa seguir à risca tudo o que Ele ensinou, tudo o que Ele projetou, para que a gente execute e a gente usufrua da melhor forma. Ter circulação na nossa casa, para que a gente não precise ter problema de saúde. Amém? Então a gente trabalhou, falamos sobre a questão da instalação também, e falamos do muro, da importância de um muro para que você possa fazer uma construção. Me lembro que eu dei um exemplo de um período onde meu pai tinha um terreno e que ainda não estava cercado, não estava murado, e de repente a gente recebeu um telefonema no meio da noite dizendo que pessoas tinham invadido aquele terreno. E ele teve que entrar em contato com policiais conhecidos dele, e o pessoal, a polícia foi naquele lugar, e antes deles começarem a construir, as barracas já estavam sendo levantadas, mas ainda eram de lonas, mas a ideia era construir. E depois que se constrói um terreno, para se tirar é problema. Então, antes do inimigo invadir, preserva logo. Amém? Ele precisou ter um desgaste, porque precisou que aquelas pessoas saíssem, e houve toda uma conotação ruim, mas assim que eles saíram, eles rapidamente fizeram logo uma cerca, botaram arame farpado, para dizer que aquele lugar tem dono. Você precisa cercar a sua família para dizer: a minha família tem dono, Satanás. Você não pode entrar de qualquer forma, nem vai entrar nunca. Botaram a cerca, e com o passar do tempo, num futuro muito próximo, foi botando a cerca, mas já comprando o tijolo e colocando lá tudo direitinho. E outra, amados, não foi um muro, não foi uma mureta, né? Não foi um muro numa altura como essa, onde qualquer pessoa pode pular, uma criança pode pular. Teve que ser um muro alto mesmo. Para se construir uma fortaleza, era um terreno grande. Eu falei que era possível ser construído um condomínio de edifício naquele lugar. Então foi um gasto, mas deixa eu te dizer uma coisa, mas naquilo que você mais investe é naquilo que você acredita. A família, para que você tenha uma família estruturada, você precisa investir muito. Você precisa investir seu tempo, você precisa investir dinheiro, você precisa investir sua vida, para você ter um bom resultado do seu lar. Amém? Então falamos de muro, e dentro dessa parte que falamos de muro, nós citamos 2 pontos que são cruciais. O muro, ele serve tanto para proteção, não é? Falamos essa questão da proteção, como também para dizer que ali há um dono, que há alguém que já é proprietário daquele ambiente, daquele terreno. E a gente falou da importância, né, fazendo analogia com a família, da importância de nós desenvolvermos uma vida de oração e da palavra, para que a gente tenha esse alicerce na nossa casa, essa função na nossa casa, sempre desenvolvermos uma vida de oração e uma vida declarando a palavra. E eu me lembro que Lucerna terminou falando também sobre guardando os olhos e os ouvidos, e associação com pessoas certas, para que a gente tenha uma família bem estruturada. Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão de alicerces e colunas.
Alicerce no original significa temélios, e significa fundamento, base. Eu sei que você sabe disso, né? Fundamento, base. E para que aí agora nós vamos de fato começar a construir a nossa casa. Eu fiquei pensando também, por exemplo, para se construir o tabernáculo, o Senhor deu instruções, e não foi simplesmente o tabernáculo que foi construído. O tabernáculo propriamente dito estava cercado por muro. Era uma cerca que foi feita. O Ayrton me deu um quadro assim, acho que tem uns 6 anos já que é aquele quadro, né, que tu me deu. Quase uma coisa linda, o quadro do tabernáculo no centro e todas as tribos de Israel ao redor, né? E o fogo simbolizando a presença do Senhor, o fogo descendo justamente para a Arca da Aliança, que era o lugar interior daquele tabernáculo, porque tinha o tabernáculo, tem o lugar santo e tem o santíssimo lugar. Tudo é uma construção. E Deus instruiu Moisés detalhadamente de como era para construir aquele tabernáculo. Eu não sei se você teve a curiosidade de já estudar sobre o tabernáculo, ou de ouvir alguma ministração de alguém explicando, falar uma palavra agora bem grande, pormenorizadamente, ou seja, detalhadamente, a questão do tabernáculo. Um dos ministros que uma vez eu ouvi ministrando e ensinando sobre essa área foi Benny Hinn. É fantástico ele falando detalhes, amados, da construção, do tecido, das cores, das coisas milimetricamente definidas pelo Senhor. E Moisés, ele fez cabalmente aquilo que foi lhe dado como instrução. E Deus, amados, é Deus detalhista. Ele não quer a minha família, a tua família de todo jeito, não. Casou, vive do jeito que está. Não. Ele vai detalhar, de detalhe por detalhe, ele vai te dizer como você fazer. Vem para esse ponto, depois vem para esse, agora vem para esse. Cada um tem uma medida. E a gente seguindo, queridos, as instruções dadas por Deus, da mesma forma que aconteceu quando Moisés seguiu à risca todas as instruções dadas por Deus para a construção do tabernáculo, diz que quando concluiu, os sacerdotes não puderam ficar dentro, porque a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. Se nós andarmos, amados, da forma certa, dentro da nossa casa, na nossa família, quando nós botarmos o pé dentro do nosso lar, a glória de Deus desce naquele lugar, amado. O lugar onde nós deveríamos ter mais prazer de viver é dentro da nossa casa. Mas, pasmem, tem pessoas que é o lugar onde elas menos querem colocar os pés. Tinha um colega meu lá de Campina Grande, e a esposa crente, 5 filhos. E esse colega ia trabalhar, ele tinha sido meu professor no 3º ano científico. Ele começou como professor bem novo. A primeira turma que ele ensinou foi a minha. Você vê como a vida dá voltas, né? E aí ele me ensinou, isso era o quê? Em 87 para 88. Em 93 eu já estava fazendo universidade, fazendo engenharia. E aí fiz o concurso da PRF e assumi em 94. E em 99, essa pessoa que até então tinha sido meu professor, fez o concurso e entrou em 99. Então eu era um antigo para ele, né? Dentro da PRF. E a gente trabalhou um bom tempo juntos. E eu me lembro que certa vez eu permutei com ele um serviço, e era de uma sexta para um sábado. Na época era 12 por 24, 12 por 48. E a gente trocou o serviço da sexta à noite pelo sábado à noite. E eu fui no lugar dele no sábado à noite. E interessante que quando eu cheguei, que ia parando o meu carro, eram umas 10 para as 7 da noite, 10 para as 19 horas. Ele estava lá. Aliás, eu tinha chegado, tinha entrado no posto, e de repente o carro dele chega, e ele fardado. E quando ele entrou, eu disse: fulano, esquecesse, a gente perguntou. Ele deu só um sorriso bem irônico, nem falou nada, já entrou para o quarto lá do posto, né? Do espaço do posto. É tipo uma casa, tem um quarto, tem cozinha, tem banheiros e tem o observatório onde a gente trabalha. Ele foi logo entrando lá para
para o quarto. Aí, uns 5 minutos depois saiu, todo arrumado, né? Todo arrumado, todo chique, perfumado. Eu disse, que presépio é esse, rapaz? Que conversa é essa? Aí ele riu. Ele disse, não, rapaz, é porque eu vou para uma festa. Aí ele foi e me pediu, disse, Palhano, rapaz, se alguém ligar, subentende-se o quê? Se a minha esposa ligar, né? Palhano, se alguém ligar, tu disse que eu estou fui para um acidente. E eu olhei para ele e eu disse, tu sabe que eu não vou dizer isso, não sabe? Tu me conhece, né? Tu acha que eu vou mentir? Mentira vem do diabo. Eles sabiam, mas deixa eu dizer uma coisa, eu não sou crente 007 lá fora não. Eles têm que saber que eu sou crente aqui, eu sou crente lá, eu sou crente em todo canto. Eu não tiro a capa de pastor quando eu boto a farda da PRF, não. Já fiz pessoas aceitarem Jesus depois de um acidente, eu todo fardado, atendendo um acidente e falando do amor de Deus para aquela pessoa. Aonde você estiver, amado, seja luz. E eu disse, fulano, deixa eu te dizer uma coisa, porque tem coisas que aparecem às vezes no nosso trabalho. Rapaz, deixa eu te dizer, muitas vezes é Deus querendo provar a nossa fé e o nosso amor para com Ele, sabe? O nosso cuidado. E eu vi o inimigo, ele é safado, ele é astuto, e ele pega coisinhas como aquela. Mas cuidado com um envolvimento e conselhos de pessoas do seu trabalho. Eu já vi, amados, colegas chegarem com problemas de família, e eu vi quais eram os conselhos que os outros davam, e eu só urubu servando. Quem não te conhece que te compre. Depois que terminava, eu digo, vem cá, agora eu quero te dizer o que é o papel da verdade mesmo, o que é que você precisa fazer. A gente trata com muitas vezes, amado, tem mulheres que trabalham com outra. Eu estou com uma situação de pessoas que, porque estava tendo situações adversas no seu lar, em um determinado lugar, que estava trabalhando, que essa pessoa começou a compartilhar com suas amigas o que estava acontecendo no seu lar. E o homem com depressão, com algumas situações adversas, e eles com um problema, com dificuldade no relacionamento. E simplesmente as coleguinhas de seu trabalho diário começaram a botar na mente dela, fulana, rapaz, deixa esse cara, ele não te merece não. Olha tu, uma gata, tu é uma mulher nova, não sei o que, e papapá, e ouvido, e não dava o ouvido para a palavra, estava esfriando na palavra. Deixa eu dizer, amados, essa pessoa era crente. Eu não estou falando de gente do mundo não, porque no mundo isso é normal. No mundo, amados, para o homem mostrar que é homem, ele já chega dizendo que saiu com 3, 4. Isso aí é o top do top. O homem no mundo, para mostrar que é homem, eles tomei uma grade de cerveja ontem, deixei todo mundo embriagado e eu fiquei aqui normal. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Agora crente não. Só que essa pessoa não estava recebendo a influência de uma igreja local, de uma unção coletiva, não estava sendo instruída na palavra. Mas as coleguinhas do seu trabalho, casadas, viu? Não tinha uma solteira não. Fulana, uma delas disse logo, meu marido estava frio comigo, eu não quis nem conversa, saí foi com outro. Não se escandalize não, mas que a coisa mais normal do mundo hoje é o que está acontecendo. Antigamente ainda era, eu acho que uma proporção de 80-20 entre homem e mulher que traía. Hoje, se brincar, talvez as mulheres já passaram esse número. Não brinque não, queridos. Satanás não está brincando não. E ele começou no ouvido. Aí viagens a trabalho. Essas viagens a trabalho, muitas vezes não era só o trabalho. Aí tinha um momento de, vamos para uma boate, vamos para um barzinho, vamos para isso, vamos para aquilo. Aí os coleguinhas de turma, acabou, traição, e uma família esfacelada. E onde é que ficam os filhos? Essa é a proposta do mundo que jaz no maligno para a família de Deus. Essa é a proposta: roubar, matar e destruir.
mas a proposta de Deus é diferente. E esse homem chegou lá e eu disse: fulano, tu sabe que eu não vou dizer, né? Aí ele olhou para o outro, só tinha eu e o outro colega. Aí o outro colega, né? Já sei que vai sobrar para mim. Vai sobrar porque quer, não é? Vai sobrar porque quer. Não precisa, você não precisa mentir para agradar o outro. Importa agradar a Deus, queridos. Eu prefiro perder a amizade daquela pessoa, mas está agradando ao Senhor. Palhando, tu é meu colega, sim, mas eu sou filho de um que não comunga com mentira. Amém. Aí esse rapaz foi. Esse rapaz, queridos, que tinha 5 filhos, acabava o trabalho dele. Em vez de ele ir para casa, ele ia para o calçadão lá da Venâncio Neiva, lá, muito conhecido lá em Campina. Tem café, o pessoal fica lá batendo papo, lendo jornal, lendo revista, conversando. Ele saía do trabalho, tomava banho, trocava de roupa, ia para o calçadão, para chegar em casa só quando os filhos tivessem ido para a escola, porque ele não queria estar em casa com a zoada dos filhos. Isso é família? Isso é tudo menos família. Não existe isso, ok? Então a gente precisa alicerçar bem, fundamentar bem a nossa família nas coisas do Senhor, ok? Então, uma família duradoura é aquela que está bem fundamentada na palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6. Lucas capítulo 6, versos 46 a 49. A Bíblia diz assim, eu gostei muito dessa versão, que ela estabelece bem aquilo que a gente quer compartilhar. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala, diga profunda vala, e lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída, diga bem construída. Presta bem atenção, amados, que analogia, porque talvez alguém possa dizer, para que o pastor Ilussane inventado de falar de construção e casa e família, o que é que tem a ver? Amado, a gente não fez isso assim, não foi uma coisa inédita não, Jesus já tinha feito. Jesus já tinha feito essa analogia, já tinha feito, e é interessante, amados, que na época de Jesus não tinha edifícios suntuosos como hoje nós temos não. Edifícios, prédios com 20, 30, 50, 100 andares. Eu digo Jesus estava falando de uma casa, que ele explica aqui, que a pessoa precisa cavar profunda vala, para que haja o quê? Para que haja estrutura firme, porque tudo que for levantado sobre essa estrutura, vai ficar firme, independente das intempéries da vida. Ele disse, cave profunda vala, faça tudo muito correto no início, na base, deixe a base muito bem estruturada, porque se você fizer dessa forma, se você fizer isso bem construído, por mais que a chuva venha, que a tempestade bata, ela vai permanecer inabalável. Amém? Jesus já disse isso. A gente está só dando continuidade àquilo que o nosso mestre, ele nos falou lá atrás, e a gente precisa fazer essa estrutura, deixar a casa bem construída, bem alicerçada, porque, amado, bem alicerçada ou não, o problema vai bater, a circunstância vai chegar. Aí quando a circunstância chegar, o que vai se estabelecer é, se tiver bem construída, a gente vai saber lidar com aquilo, mesmo que depois do problema fiquem marcas, porque mesmo que uma casa, depois de uma tempestade muito forte, ela permaneça inabalável, quando a água baixa, você vai ver que está tudo diferente. Você vai ver que a parede sujou, né? Vai ter imóveis que vão ficar imprestáveis, geladeira você vai jogar fora, fogão você vai jogar fora, mas a casa vai permanecer estruturada.
Então, no problema que a gente vem a passar, no meio da nossa família, circunstância pode se levantar de todo jeito, e no final, se a gente continuar no Senhor, se a gente continuar obediente à palavra, se a gente continuar confessando a palavra, se a gente continuar orando, declarando o que a gente quer para a nossa vida, no final dessa tempestade, que a água baixar, que a poeira sentar, a gente vai ver que tem um bocado de coisa que a gente vai precisar reparar, mas a família vai permanecer estruturada. Vamos reparar, porque, amado, deixa eu te dizer, na nossa caminhada cristã, a gente precisa sempre estar fazendo reparações mesmo. A gente precisa sempre estar se renovando mesmo, renovando a nossa mente, buscando na palavra. Queridos, a pior coisa que tem é quando alguém conhece a verdade só no momento que está enfrentando um problema. Por exemplo, eu não preciso saber que Jesus é aquele que cura depois que eu contraí um câncer. Eu preciso saber, na palavra, na luz do Evangelho, que pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. E se na caminhada da minha vida um sintoma bater no meu corpo, ou uma doença que venha, que para o mundo é impossível ser curado, quando bater em mim, a palavra que já está estruturada dentro de mim, vai fazer com que aquele problema bata e saia. Vocês conseguiam passar o que passaram em Dalma e Líbana, se não tivesse estruturado na rocha? Quando Thaís teve o problema dela, está ali Thaís. Conseguiam? Não. Ficou sequela, na caminhada foi difícil? Foi. Ninguém quer passar, mas uma vez estruturado na palavra, uma vez estruturado no Senhor, amados, o problema vem, a gente vai chorar, a gente vai se entristecer, medo vai vir, vem, porque nós temos uma mente, queridos. O medo veio para Josafá, quando ele recebeu uma notícia que uma grande multidão vinha contra ele, mas ele era um homem temente ao Senhor. O medo bateu na porta dele, mas ele não ficou no medo. Ele não se segurou no medo. Ele depois começou a pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum a toda a congregação. E aí Deus veio com a palavra para sair daquela condição. Josafá, toda a congregação, nessa peleja vocês não têm que pelejar. Tome posição, fique parado e eu vou dar a estratégia que você vai sair dessa condição. Aí Josafá foi e disse: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Daí a importância, amado, de estarmos num ambiente desse sentado, porque eu digo, às vezes tem livros excelentes, você pode receber essas instruções, mas há uma unção, amados, coletiva em um momento como esse, onde a tua vida vai ser, sabe, chacoalhada, e você não vai mais ficar acomodado diante das adversidades que tem lhe afrontado. Porque parece que é normal, que todo mundo passa por isso, mas não é normal. E você não pode ver como normal você sempre viver um problema atrás do outro, um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Basta! Amém? Você tem que se irar por dentro e dizer: peraí, alto lá, Satanás, que brincadeira é essa? Comigo não, Satanás. Você tem que dar um basta, amado, na nossa família, na nossa casa. Rapaz, não vou aceitar isso não. Não vou aceitar. Sabe? Porque, mas na caminhada, se escassez, a gente começa a achar que é normal. Não é normal. Problema por cima de problema, por cima de problema. Não é, todo mundo passa, todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Deus pensou em você e arquitetou a tua família para ser um sucesso. Sabe o que é, na ótica de Deus, o que é que Ele quer para a nossa casa, nossa família? Jardim do Éden. Nem além, nem a quem. Jardim do Éden. O que é que significa Jardim do Éden? Provisão total e prazer completo. Mas para isso, estruturado na rocha. Amém? Então ele diz: arrojou-se o rio contra aquela casa. Foi um rio, amado. Essa semana está passando aí na reportagem. Teve um rapaz que estava até numa bicicleta e ele foi tragado, amados.
E o pessoal gritando, solta a bicicleta, solta a bicicleta. E no outro dia o pai dando a entrevista dizendo, eu acho que foi o dia dele mesmo. Eu não tenho argumento para dizer. E a força da água, sabe? A correnteza da água levando tudo, levando dejeto, carro um por cima do outro. Amados, um carro, é pesado, amados, um carro desse. Para você ter ideia de como é forte quando a água vem. Sabe, quando o problema surge. Mas se você estiver firmado na rocha, o seu carro pode sair do lugar, o seu móvel pode sair do lugar, mas você e sua casa não vão sair do lugar. Então, precisamos ter isso. Precisamos edificar a nossa casa, sabe, com uma estrutura, um fundamento muito forte, muito coeso, sabe? E não bota qualquer tipo de material. Não bota refúgio. Não troca o ouro pelo bronze. Não negocia com o mundo. Não negocia, amado. Faça aquilo que o arquiteto dos arquitetos projetou. Eu sei, amados, que no nosso meio, sabe, e eu fico pensando, porque como o pastor Lenilson disse, de fato a gente sempre bate nessa tecla de falar de família, mas eu fico pensando, será que o restante da nossa igreja não está com problema? Ou não precisa de instruções para permanecer sem ter problema? Eu fico pensando muitas vezes, sabe? Meu Deus, tanta proposta que Deus quer se apresentar para os seus filhos. E tantas vezes os filhos do Senhor, eles não querem receber, porque talvez alguém possa até pensar, não, hoje eu vou dar um tempo para minha família, vou passear com os meus filhos. Mas adianta passear sem ter estrutura de palavra? Precisamos ser bem alimentados para viver o melhor de Deus lá fora. Abra a Bíblia em 1 de Timóteo capítulo 3. Verso 14. Quero falar também de coluna, porque eu quero juntar a parte de alicerce de coluna, para que a gente de fato diga o que é que a gente precisa fazer na nossa família, para evitar que essas intempéries, essas tempestades, esse rio que assola, eles consumam todo o nosso lar. Coluna significa apoio, sustento, né? E em 1 de Timóteo capítulo 3, verso 14, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é que tem a ver com família, pastor? A sua primeira igreja é o seu lar. Sua primeira igreja, amado, se você não tiver entendimento que a sua primeira igreja é o seu lar, a sua primeira igreja é o seu lar, onde você vive diariamente. Aqui você vem, se você participar de todos os cultos e fizer e você contar esse horário, você vai ver que não é nada, não é um dia da semana. Se você pegar 1h30 da terça, 1h30 da quinta, dá 3 horas. Se você pegar 2 horas do domingo de manhã, vou passar até meio-dia, 2 horas, vai 5. E se você botar 3 horas do domingo à noite, com mover, com tudo, dá 8 horas. 8 é 1/3 de um dia. 1/3 de um dia. E às vezes a gente vem uma vez na semana, chega atrasado e sai antes, por causa dos compromissos firmados. E a gente quer o resultado da nossa casa, a gente quer a nossa família estruturada, mas a gente não dá nem as 8 horas da semana para uma unção coletiva tomar conta da nossa vida, nos instruir de como nós devemos andar no dia a dia.
Não tem, amado, não tem bom sem ouvir a palavra. Não tem, querido, não adianta. Pessoas que eu tenho acompanhado de muito tempo, que não estão mais no convívio diário da nossa igreja, mas que não deixaram de ser crente, recebem maná meu há 4 anos. 4 anos que eu faço maná diário, sem nunca ter repetido um dia. Um dia não repeti, amado. 4 anos que o Senhor tem me inspirado a me sentar. E como é, pastor? Não sei, Ele sabe, eu só faço botar lá no papel. E essas pessoas recebem. Mas sabe de uma coisa? Vez por outra, ou manda uma mensagem para mim, ou manda uma mensagem para a Lucerna, com a família esfacelada, com a sua vida espiritual esfacelada. Quando acontece um problema, pronto, parece que vai acabar o mundo. Mas passa-se um tempo e de repente a gente vê, eu não tenho, não procuro, mas Lucerna sabe quando vê no Facebook, no Instagram, da vida, está lá sentada num bar com um pessoal, com um copo de cerveja, quer o quê das coisas de Deus, amado? Ou seja, é um Deus de gaveta. Quando eu preciso, eu abro a gaveta e pego. Usufruí, joguei, guardei. Vou viver minha vida. Não funciona. Não funciona. Não adianta, amado. O evangelho não é um clichê, não é uma máscara, não é uma varinha de condão que você bateu e resolveu o problema. Não é assim. A gente precisa fazer a nossa parte, queridos. Amém? E a nossa parte, queridos, é tão simples. A nossa parte é só buscar ao Senhor. Só buscar ao Senhor. Receber de suas instruções. E acolher e praticar. Como Jesus ele disse. Aquele que edifica sua casa, abrindo uma profunda vala, é aquele que ouve e pratica. Ou seja, eu vou fazer conforme eu estou sendo instruído. Porque também não adianta a gente ouvir, e na verdade ouvir e sair daqui como crítico. Não é bem assim. Não, até hoje eu fiz assim e está dando certo. Não vou, eu tenho o meu jeito de fazer a coisa. Mas não é o meu jeito, nem o teu jeito, é o jeito dele. Amém? Precisamos ser instruídos à luz da palavra, para a gente ter o resultado da palavra. A Bíblia diz, Paulo dizendo a Timóteo, que a igreja de Deus, do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, é apoio, é sustento. Uma igreja é um sustento, é o apoio. A nossa casa é a nossa primeira igreja. E a gente tem que ter esse entendimento. A gente não está se desmoronando. A gente tem que estar firme para durar até a vinda de Cristo. Amém? E se Ele não voltar a tempo e a gente ter que partir, tem problema nenhum. Um dia a gente vai se encontrar. Então, quero dar alguns exemplos de alicerce, de coluna, para que a gente edifique o nosso lar. São coisas que a gente trata, mas muitas vezes a gente cita para a igreja. Eu vi outros ministros pregando. E coisas que eu vou falar aqui é quase como que uma receita de bolo. Se você pegar a receita de bolo, fizer tudo direitinho, é certo que tem gente que tem uma mão que não tem jeito. Por mais que bota tudo certinho, sola o bolo, né? Sola. Não tem jeito, né? Lucerna mesmo, todo bolo que Lucerna fez até hoje sola. Ainda bem que eu não sou muito bolotra. Eu perdoo ela nessa área aí. mas a receita de bolo, se você fizer os ingredientes, né? Colocar os ingredientes. Mas tem às vezes um tchan lá que você, se você não fizer, pronto, você desunera tudo, perde tudo que você está fazendo, né? Mas queridos, o que nós vamos falar aqui, eu lhe garanto que se você botar em prática, porque não é ouvir, volto a repetir, não é só ouvir, é botar em prática. Você solteiro, você separado, você viúvo, você casado, você pai, você mãe, você filho, você marido, você esposa, se você botar em prática isso, em primeiro lugar, o primeiro beneficiado será você mesmo. Começa por aí, né? O primeiro beneficiado é você. O segundo é quem está junto com você. Aquele que estiver junto com você também vai ser beneficiado com aquilo que você tem feito para a sua vida. Principalmente o próximo mais próximo.
Quem é o próximo mais próximo? O filho, pastor? Não é o filho, é o esposo ou a esposa. Porque é um erro que famílias colocam quando se coloca o filho antes dos maridos ou da esposa. Cuidado, amado. O próximo mais próximo é o cônjuge. Os filhos são heranças do Senhor e a Bíblia diz, faz uma analogia deles com flechas. Flecha não é para ficar na aljava, flecha é para ser atirada. E não para ser atirada em qualquer canto, mas no alvo, que é Jesus. Amém? Os filhos, eles vão conviver conosco, vão ser amados, vão ser cuidados, vão ser apacentados, mas um dia vai sair, e os velhinhos vão ficar lá, os pés frios, tem que estar junto para arrochar e esquentar. Não é assim? Então, primeiro alicerce que a gente precisa, amados, colocar para a nossa vida é diálogo, é comunicação. Sem comunicação, Chacrinha já dizia, né? Quem não se comunica, se trubica. Mas pense, eu acho que ali ele pegou uma versão da Bíblia e botou aquilo ali. Mas uma família, um casal principalmente, que não conversa. E mas quando a gente fala de conversa, de diálogo, a gente não fala de discussão. Quando a gente diz vamos discutir o nosso relacionamento, esse discutir o nosso relacionamento não é brigar. Porque quando a gente está discutindo no que diz respeito a brigar, a gente está fora de si. Então a gente vai discutir de uma forma pressionado, chateado, irado. Quando a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. O não pequeis é você se irar, mas você ficar calado no momento da ira. Porque se você abrir a sua boca no momento da ira, você vai dizer coisas que você não queria dizer. Você vai ferir aquela pessoa que você ama muito. E depois você vai se arrepender de ter dito coisas que às vezes são até reais, são verdade. Mas a Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Então não é... Olha, às vezes uma verdade, amado, dita no momento errado, destrói tudo. Então tem coisas que a gente precisa engolir mesmo no seco. Tem uns comprimidos, né, que parece uns tijolos, né? Eu me lembro que Daniel sempre teve dificuldade de tomar comprimido, né? E é engraçado que ele fazia. Eu digo, não precisa fazer esse negócio no pescoço não, Daniel. Não precisa fazer isso não, bota água para dentro e tu engole. Mas ele fazia, e quando de repente o comprimido vinha de novo, né? Mas tem uns que são uma chapoleta assim, que meu Deus, misericórdia. Sangue de Cristo tem poder, não é? Mas a gente precisa, sabe? Entender que a conversa, sabe? A maneira de você falar, mas não é só a palavra que é dita, é como é dita. Amém? Às vezes eu estou conversando com Lucerna, eu sou pego falando com Lucerna, ela diz, Beto, eu disse, não estou brigando contigo, não estou com raiva de tu não. Eu disse, não, mas você está brigando, se o povo ver de fora, vai pensar que você está gritando comigo. Porque é a maneira de se falar, muitas vezes você se pega dizendo, até o semblante do rosto. A veia saltando. Às vezes a pessoa, porque tem os fleumáticos, né? Tem a diversidade de pessoas, é a maneira de se falar, né? Tem gente que fala muito calminha, até com raiva, ela, olha, pare de fazer isso, não é uma bênção isso, eu não sei se é assim não, né? Eu não sei se é assim, mas tem gente que é assim, né? Você fala, olha, Deus está falando. Mas tem gente que mesmo sussurrando, ele só fala alto, sussurrando. Você já ouviu, já presenciou às vezes no cinema, às vezes até no próprio culto, ou numa reunião, está numa reunião, o telefone toca daquela pessoa, alô, é o quê? E o cara está conversando, está numa reunião, mas é o jeito dele falar. Às vezes ele tem um problema auditivo, quem tem problema auditivo fala alto demais. Então tenha calma, antes de você reclamar com aquela pessoa que está gritando, ore por ela, para ela ficar curada. Mas é engraçado demais, às vezes no cinema, está lá a melhor cena. O que é? O que foi?
Então o diálogo, a comunicação, amados, deixa eu te dizer, é o início de tudo. Tudo desenrola em relação à comunicação. Por quê? Eu vou citando outras coisas. Pelo tempo, a gente vai concluir, amados, esse tema no próximo domingo, juntos, eu e Lucerna, querendo orar pelas famílias, ok? A gente vamos ter um momento de fazer isso. Foi algo que o Senhor me instruiu a fazer, ok? Mas, então, a gente entra no diálogo. Se a gente não tem um diálogo, não desenvolve uma comunicação sadia, mesmo discutindo problemas. E deixa eu dizer uma coisa, amado. Se o negócio está pegando e está tendo confusão, está tendo, sei lá, às vezes umas chateações, faz uma lista do que você queria que aquela pessoa não fizesse mais e do que você queria que ela fizesse. Faz uma lista e pede para ela fazer também. Eu digo, vai ter gente que vai fazer um livro. um livro. Vai ser complicado, vai ter gente que vai fazer, mas pelo menos vai, extravasa, bota ali no papel, sabe? Escreve a visão. Escreve, porque sabe qual é o problema? Às vezes a gente não conversa. Às vezes a gente, para não brigar, porque sempre tem aquela pessoa que ela é um pouco mais comedida, e ela, para não brigar, ela prefere aguentar a maneira assintosa do cônjuge falar, a forma dele tratar, às vezes até com um cunho bom. A intenção daquela pessoa, daquele homem ou daquela mulher, é uma intenção boa, não é uma intenção ruim, mas a maneira de querer externar para a família não é o correto, não é o ideal. E a pessoa, todos estão vendo, toda a família está vendo, que não é o caminho correto, mesmo o final, sendo a pessoa sendo correta, o desejo dele é acertar, o desejo dela é acertar, mas o meio não vai justificar o fim, porque o meio vai atrapalhar chegar no fim. Aí a pessoa, porque conhece o outro ou a outra, diz, rapaz, se eu for inventado e dizer aqui que ele está errado ou ela está errada, vai ser pior, vai ser confusão. Aí guarda. Sabe o que é isso, amados? É a gente estar limpando a nossa casa e colocando a sujeira embaixo do tapete. Está botando embaixo do tapete. Ou aquelas roupas sujas e não está lavando, está colocando naquele quarto, naquele ambiente que nem luz tem. Não tem energia elétrica. A lâmpada queimou e você vai empurrando para todo jeito, e chega uma visita e você tem que empurrar e fecha, a porta já está quase saltando, de tanta sujeira, de tanta coisa que está lá dentro, porque não foi trabalhado em quê? Em diálogo, em comunicação, não foi bem alicerçado. Vai chegar um dia, amados, que aquela porta, aquela fechadura, ela vai romper. Vai chegar um dia que aquele tapete vai ficar visível que tem algo por baixo daquele tapete que não foi idealizado para aquele lugar. E o pior de tudo é isso, é porque a gente vai deixando a coisa acontecer. A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que destroem todo o vinhedo. Se a gente não trata logo, amados, é como quando a gente gosta de fazer analogia também do casamento com o jardim. É como deixar a grama crescer e enraizar de tal forma que você não consegue mais tirar com o dedo aquele mato que surgiu, que você não pensou, você não idealizou aquele mato, mas ele surgiu. Se rapidamente você tira, você não vai ferir a grama, mas se você deixar enraizar, você só vai tirar com uma ferramenta, uma enxada. E quando você der a enxadada lá, você tira o problema, mas você vai ferir a grama que está perto. Então sempre vai ficar sequelas no relacionamento. Talvez essa sequela não chegue a causar uma separação, mas chega a ferir de tal forma que vai abalar a estrutura do lar, vai abalar a estrutura dos filhos, a personalidade dos filhos. Amados, a personalidade dos filhos condiz muito com o relacionamento diário dentro de casa. No final da caminhada vai condizir, sabe, vai refletir, por mais que a gente pense que não, mas vai. Então, conversa, dialoga, se for necessário, bota no papel mesmo, ó, o que eu não quero que você faça, o que eu quero que você faça. Eu me lembro, amados, que pronto,
veja, é uma coisa simples, mas é uma coisa que se Lucerna não dissesse a mim lá atrás, talvez fosse motivo da gente viver brigando e eu não entender. Lucerna nunca gostou de cafuné. Cafuné é gostoso demais, né? A pessoa fica lá alisando sua cabeça, coçando lá, né? Não é bom? Aquele cafunézinho. E Luciana, quando eu começava a fazer, ela ficava se mexendo todinha e não dizia. E eu alisava o cabelo dela. Aí um dia ela não aguentou. Ela disse: Beto, deixa eu fazer um pedido. Não fique, meu filho, você pode pegar em todo canto meu, mas só não pegue no meu cabelo, pelo amor de Deus. Vai ficar coçando meu. Disse, graças a Deus que é só na cabeça. Mas ela disse antes de ter confusão. E o problema foi porque quando ela era pequena, lá em Barbacena, ela era comida de piolho. Morava num sítio. Aí a mãe dela pegava, botava, creolina, né? Como é o nome? Neocídio, ó, tem gente que botou. Eu só disse isso para pegar você. Usou muito, né? Ah, meus tempos de neocídio, diga aí. Aquela coceirinha gostosa na cabeça. Os piolinhos comendo, descendo para sopa, descendo para sopa. E aí Luciana morando no sítio, a mãe dela untava ela de neocídio. Pegava aqueles pentes fininhos, porque tem um pente específico para piolho, não é? Tá vendo? Ela sabe. Aí passava, né? Passava o pente e botava ela no sol quente a pino de meio-dia para os bichos queimarem. Aí aquilo ficava ardendo na cabeça dela, pronto, ela ficou com trauma. A bichinha ficou com trauma. Por causa de piolho. A desgraça de piolho. Mas se ela não tivesse dito, amados, deixa eu te dizer, na nossa caminhada, era problema. Porque eu ia querer continuar e ela, em vez de eu pensar que eu estava fazendo uma coisa boa, estava irritando a bichinha. Aí os finalmente era um problema. Porque tudo a gente faz pensando nos finalmente. Principalmente os homens. O anjo quer reza, não tem jeito. Os homens, eles fazem um negócio querendo o resultado daquilo. Então, homem, deixa de ser mané de bota. Quando a tua mulher quiser alguma coisa, atenda a bichinha, que aquilo você está investindo para você mesmo. Aí você fica todo carrancudo quando ela, vamos passear, meu filho, de novo, e negócio de passear. Ah, pai, deixa de ser mané, vai-te embora, homem. Passeia, vai andar. Faz os dengos, os gostos. Não, lá em casa quem manda sou eu. Para onde tu vai, valente? Deixa de tua conversa. Quem manda sou eu. A última palavra é a minha, sim senhora. Eu fiquei admirado, amados, quando eu cheguei aqui em Natal, porque até descobri um nome aí. Meu amigo, não é brincadeira. Tem um bocado de manicaca aqui em Natal, viu? Mas a carapuça civil, né? Aleluia. Mas já que eu falei de manicaca, isso é uma outra função que precisa ser bem trabalhada. Isso é um alicerce. A gente brinca, a gente ri, a gente fala. Quando a gente diz que a mulher falando você tem que ouvir e tal, isso é bíblico mesmo. Está correto, você precisa realmente conversar, compartilhar e tal. Agora, cuidado, amados, a gente brinca com essa questão de manicaca, mas isso é uma função que não é uma questão de machismo, não. A Bíblia não é machista, não. A Bíblia é a Bíblia e é um princípio criado por Deus. E dentro do lar, Deus estabeleceu funções. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, isso já fica bem claro que para Deus, homem e mulher é do mesmo jeito. O homem não é mais importante do que a mulher. O homem não é mais valorizado por Deus do que a mulher. Todos têm a mesma condição em Deus. Mas no lar, na família, existem funções hierárquicas estabelecidas por Deus.
Amém? Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem e o homem como cabeça da mulher. É o que está na Bíblia, amados. Não tem como negociar isso não. É bíblico. Agora, ser cabeça, isso daria um tema de um mês para a gente estar falando. Eu acredito que todo dia, porque tem homens que quando entendem sobre essa questão, quer dizer que eu sou o cara em casa? Você é a cabeça da sua casa. Você é o sacerdote do lar. Então quer dizer que eu sou essa pessoa? Agora vamos ver à luz da palavra o que é que Deus pensa sobre você ser o cabeça. Como função de cabeça, de fato, você tem que ser aquele onde tem aquela condição de trazer a proteção para o lar, sabe? Ser aquele que vai dar a última palavra, vai dar a última palavra, mas com a coerência do verdadeiro cabeça. Porque o verdadeiro cabeça, na palavra, é comparado a Cristo e à igreja. A igreja como a noiva, Cristo como o marido. O homem, cabeça do lar, ele deve dar a sua vida pela sua esposa. Ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ele deve ser aquele que provê em todos os sentidos, principalmente, amados, espiritual e emocional. Porque o financeiro, nós podemos trabalhar isso juntos. Mas a perfeita vontade de Deus, porque tem pessoas, amados, tem pessoas que têm acabado de relacionamento, mulheres, que muitas vezes têm seu relacionamento frustrado, porque querem colocar em primeiro lugar outras coisas que não sejam sua família, achando que é segundo plano ser dona de casa. E quando eu digo dona de casa, não necessariamente que você não tenha outro tipo de trabalho, mas dona de casa, aquela que está escrita em Provérbios 31, a mulher sábia, a mulher que edifica a sua casa, a mulher que tem, sabe, mesmo tendo pessoas que possam trabalhar para ela dentro do lar, mas ela é quem determina as coisas dentro da casa. Não é ela que diz, fulano com o marido, diga à menina que para fazer isso, não. Se você é a dona de casa, não é ele que vai falar. É você. Deus confiou em você. Amém? E muitas vezes as mulheres elas estão com o entendimento do mundo, porque por muito tempo a mulher foi muito presa em muitas coisas, e ela vem galgando coisas boas, e isso é bom. Mas tem umas que extrapolaram. E tem muitas mulheres dentro da igreja que querem viver da forma que as mulheres do mundo estão. E amados, está errado. Está errado. O correto, amados, é você entender, mulher, que o seu primeiro ministério não é púlpito. Seu primeiro ministério não é ser grande empresária, não é ter um curso. O seu primeiro ministério é a sua casa, é a sua família, é o seu lar, são os seus filhos. Lá em casa, a Luciana, nunca proibi a Luciana de fazer nada, pelo contrário, fizemos engenharia. Depois que ela fez engenharia, ela fez mestrado. No mestrado, fazíamos o rema. Na época do mestrado, Daniel tinha 5 anos, Vitor tinha 8. Todo dia iam para a igreja conosco, e era uma correria. Quando acabou o mestrado, passou um tempo sem trabalhar, mas quando teve uma proposta de trabalho, começou a ensinar na universidade, como professora substituta, sentamos e dissemos, e combinamos, olha a conversa, combinamos, se o seu trabalho trouxer sequelas para a nossa casa, você vai deixar. Por quê? Porque é preferível um prato de hortaliça em paz, do que um boi cevado com contenda. Tem muito homem e mulher que no afã de querer ter o melhor e dar o melhor para a sua família, e nada de errado com isso, mas fazem das tripas coração para ganhar dinheiro, saem, os filhos estão dormindo, chegam, os filhos adormeceram, aí só se vê no fim de semana. Mas no fim de semana tem os amigos, o homem tem um bate-bola, a mulher tem não sei o que, e muitas vezes os filhos em segundo plano. Tem homens que vão crescer, quando menos espera, o filho está mais alto do que ele, e ele não teve a oportunidade nem de chutar uma bola com o filho, ele não teve a oportunidade nem de sentar para tomar um sorvete com o filho, mas deu tudo para o filho, financeiramente falando. Mas de que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria família? Não funciona. Eu disse, Luciana, se começar a atrapalhar, você vai deixar. E olha que o salário da gente não era esse balaio de gato, não.
Graças a Deus que não atrapalhou, porque era um expediente, e a gente sabia conciliar essas coisas. E amados, a gente precisa também trabalhar, isso é outra função, sabe? Saber se posicionar dentro de casa, como marido, como esposa, como filhos. O filho não pode ser o fator determinante dentro de casa, ele não pode ser aquele que vai determinar o que fazer, o que não fazer. Teve certa vez aqui, amados, há uns 4 anos atrás, que alguém mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp, uma pessoa que já tinha muito tempo na nossa igreja, já tinha sido até líder em determinados departamentos. Pastor, queria lhe agradecer pelo tempo que eu fiquei aí com o senhor, assim, assado. Sei que o senhor é um homem muito ocupado, então aqui pelo Zap mesmo eu estou dizendo ao senhor que eu vou estar indo para outra igreja, porque a minha filha, que era uma jovem, a minha filha decidiu ir para essa outra igreja, eu vou acompanhar ela. Eu disse, meu irmão, amém. Bem, primeiro, essa questão de ser ocupado, quando você tem problema, o pastor nunca está ocupado. Quando se tem um problema, se liga para o pastor sempre vai estar disponível. Tem uma história de dizer, o pastor é muito ocupado, amado. A ocupação do pastor principal é com as vidas. Me sabe aqui que a ocupação eu estou aqui dentro. Tem esse negócio. Aí, olha que coisa louca. Onde é que fica o ser guiado pelo Espírito? Onde é que fica? Aí, onde é que fica você simplesmente como um homem do lar? Você não tem nem vergonha de dizer, eu estou saindo da igreja porque meu filho ou minha filha, ela está com o desejo de ir para outra igreja, eu vou acompanhar ela. Amado, o filho é para acompanhar o pai e a mãe aonde o pai e a mãe quiser ir. Que conversa é essa? Quando nós fomos convidados para vir para cá, recebi o chamado para vir para cá, o convite, chamei a família, falei primeiro com a Lucerna, que a gente estava num hotel. Aí disse a Lucerna, nós oramos, houve uma confirmação de uma mulher que não sabia de nada. Chegamos em casa para dizer a Vitor e Daniel. Daniel na hora de bate pronto, fez sua festa, que bom. E Vitor olhou e disse desse jeito a mim, pai, o chamado é do Senhor, eu não vou, o chamado é do Senhor, eu vou ficar aqui. Ele ia fazer o 3º ano científico. Calado eu estava, calado eu fiquei. Mas tem coisas que às vezes, porque a decisão eu não ia no outro dia não, foi um ano de processo para a gente vir para cá. Então às vezes você precisa ter cuidado, ter calma, deixa a coisa acontecer. É um impacto muito grande, existe toda uma realidade. Então é um impacto, mudança geral. E ele não quis, normal. Quantas coisas Deus manda a gente fazer e a gente insiste em continuar sem fazer. E Deus está lá na paciência que Ele tem, esperando que a gente mude, na longanimidade dEle, não é? Quantas vezes, amado, a gente precisa estar ouvindo, e Deus falando as mesmas coisas, esperando que a gente tome uma posição, e a gente sai às vezes pior do que quando a gente entrou, pelas decisões que a gente toma de errado. E eu calmo, tranquilo. Podia ali ter gritado, e ali, se eu tivesse agido, você vai porque eu sou seu pai, porque isso, porque aquilo. Resultado, talvez ele até pudesse vir, mas o coração ficava. E você trabalhar com pessoas sem coração, amado, eu sempre preferi trabalhar com pessoas que poderiam no início não ter capacidade nenhuma, mas estar com o coração envolvido, do que pessoas profissionais no que fazem, mas sem estar ligado no coração. Amém? E aí, com o passar do tempo, chegou o meio do ano, e ele sempre dizia isso, e a gente não dizia nada. Luciana conversava comigo, perguntava, Beto, rapaz, isso. Eu disse, Luciana, fica tranquilo, vai dar tudo certo. No meio do ano, voltando de uma escola dominical, a gente entrou no carro, no caminho, Vitor disse, painho, diga, tem um negócio para dizer ao senhor. Diga, filho. Hoje a palavra foi ministrada, Deus falou comigo hoje, e ele disse que é para eu ir também. Eu disse, glória a Deus, Vitor. Dentro do carro eu disse, deixei. Glória a Deus, Vitor, como Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso, porque Ele se antecipa. Porque, Vitor, deixa eu te dizer uma coisa. No dia que a gente fosse para viajar, Ele falando ou não falando, tu ia amarrado, tu ia de todo jeito, mas tu ia. Mas Deus poupou um problema. Aí veja, chegou aqui, já arranjou até mulher.
Já pensou um negócio desse? Entendeu? Então, mas é necessário a gente saber lidar, saber das funções dentro de casa. Isso é você alicerçar e estabelecer a sua casa da forma correta. Amém? Então, faz isso. Homem, seja o sacerdote do seu lar. Mulher, saiba lidar com essa área de ser submissa. Ser submissa não é uma categoria inferior, não. É proteção, é segurança, é estar guardada. Pastor, é porque o senhor não conhece meu marido. O senhor não conhece meu marido. Não, amados, mas eu conheço a palavra. E a palavra diz que você deve se agir assim. Independente da atitude dele, faça a sua. Porque você não consegue mudar ele, nem você consegue mudar ela, mas Deus consegue. Então mude você. Mude você. Pare de só olhar o defeito do outro. Mude você. Melhore. Faça como. Porque se ele não quiser mudar, o problema é dele, amado. A Bíblia diz em Coríntios: como você vai saber, ó homem, se vai ganhar a sua mulher, ó mulher, se vai ganhar o seu marido? Você não sabe. Então faça a sua parte e ore para que espírito de sabedoria, de conselho, né? Espírito de revelação venha sobre a vida daquele homem e ele possa entrar em uma condição melhor, ok? Então, para a gente concluir, encerrando, outras áreas que a gente precisa ter é a parte de respeito, cuidado, no meio das discussões você perder o respeito um pelo outro, sabe? E a gente começar a dizer coisas, querido, com o outro, que não adianta, por mais que você depois se arrependa e peça perdão, aquela palavra dita de desrespeito vai ficar ressoando, sabe? Vai dormir com aquilo e vai acordar com aquilo na mente. Ela me chamou daquele jeito, ele me chamou daquele jeito. Isso é horrível, mano. Horrível. Se a pessoa não for tratada na palavra, se a pessoa não tiver bem estruturada em Deus, ela não vai aguentar, não. E por mais que você peça perdão, aquilo vai ficar ainda remoendo dentro dele. Cuidado com aquilo que você fala. E isso remete a perdão. É outra parte que a gente precisa trabalhar no alicerce da nossa família. Por que perdão? Porque não tem como, queridos, por mais que você esteja dentro da igreja, por mais que você seja crente mesmo, correto, a gente erra. E em errando, a gente precisa tanto pedir perdão, como também perdoar. Porque é uma via de mão dupla. A gente erra e pessoas erram conosco. Nós erramos como marido, nossa esposa erra como esposa. Como pais, nós erramos. E nós precisamos também ter o entendimento e humildade de chegar para os nossos filhos e dizer: meu filho, me perdoe porque eu falhei com você. Eu fui duro com você nessa palavra. Eu fui errado com você nessa atitude. Eu não era para ter agido assim com você desse jeito. Do mesmo jeito, o filho, ele deve chegar ao pai, chegar à mãe, com o erro que comete e pedir perdão. Amados, isso vai trazer saúde para a família. Amém? Quero chamar o louvor aqui para a gente terminar. Como eu disse a vocês, a gente vai concluir essa parte domingo. E se você puder trazer mais pessoas, não é, para esse momento onde nós vamos estar orando por cada um, pelas famílias, sabe? Eu creio na unção que vem sobre as nossas vidas nesse dia para o nosso lar. Fiquei noção. Obrigado. Eu percebi isso. Então, que você venha e saiba, que entenda, amados, que não adianta. A gente gosta muito de lembrar sobre isso. Não adianta você querer ser um bom ministro se você não é um bom marido ou uma boa esposa. Isso está aqui não vale de nada. Vale de nada. Nada. Se você não tem uma família estruturada. E se você não está por uma condição meio que atribulada, calma. Sabe? Deus, ele continua o mesmo. Sabe? Deus, ele continua na mesma condição. Ele não perdeu nada, ele nunca perde. Amém? Se pega com ele, se fortalece nele, busca ele, sabe? E ele vai te tirar dessa condição. Ele vai te
te dar instruções e estratégias de você sair dessa situação adversa que você se encontrou. Se você é alguém que, por um motivo ou outro, na caminhada da vida, não teve uma família que conseguiu se estruturar, você está vivo, está respirando. Isso significa que Deus ele vai te dar uma nova oportunidade de você construir uma nova família, né? E de você ser feliz, porque afinal de contas, o maior desejo de Deus é que eu e você sejamos felizes. Amém? Vivamos felizes. A perfeita vontade de Deus é que não houvesse separação. Essa é a perfeita vontade de Deus, amado. E isso Deus não negocia. Mas uma vez que aconteceu, deixa eu te dizer, amado, Deus não vai jogar fora você. Deus é Pai. Amém? Ele não vai jogar fora. Ele vai verdadeiramente te estruturar, se você assim permitir, né? E te fortalecer, para que você, quando fizer de novo, não faça errado. Porque o errado você já sabe. Não vá por aquele caminho, porque o caminho errado você já sabe. Então, para que você tenha um novo companheiro, uma nova companheira, lembra, se você não lembrou ou não estava, pega a ministração, principalmente da semana passada, sobre a questão da escolha do terreno. Porque depois que você está no terreno, amado, você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Mas se você hoje não tem nenhum terreno, antes de entrar, seja criterioso, seja criteriosa. Não entra na paixão, não entra no afã do desejo de porque está sem um parceiro ou uma parceira. Ah não, e a idade está chegando, eu vou fazer de todo jeito, porque eu, afinal de contas, quero casar. E aí você entra em um outro precipício. Deus não quer que aconteça isso. Deus quer que você seja criterioso, criteriosa. Escolha o melhor terreno e faça a melhor construção nesse terreno, guardando ele, protegendo ele, agindo da forma certa. Amém? Nós vamos orar, queridos. Assim que eu subi aqui, eu percebi, o pastor Jorge olhou para mim. A gente desde a semana passada, que realmente estava na expectativa, de fato a família já tinha até entregue, na verdade, a mãe de Cleide, né? Da esposa de Jorge, a avó de Janaína. Ela veio a óbito agora pela manhã. Ela era uma senhora, dona Minervina, não sei se vocês lembram dela. Um dia, inclusive, o pastor Alex, ela veio de cadeira de roda. Alex orou por ela, ela se levantou. E ela um dia me pediu a oportunidade de agradecer à igreja por tudo que aconteceu. Ela veio aqui, ela cantou um hino maravilhoso. Sei que você lembra disso, não é? Então, mas ela estava muito tranquila no que diz. Semana retrasada, ela vinha com algumas debilidades, mas aí quebrou o fêmur. E no que quebrou o fêmur, então desencadeou muita coisa. Ela já bem avançada em idade, mas era do Senhor há muito tempo. Amém? Muito tempo. E a própria família começou a discernir que seria egoísmo da parte da família estar ainda segurando ela aqui, porque ela já estava no tempo realmente de voltar para o seu lar. Amém? Então ela hoje partiu para a glória. Todas essas debilidades que ela estava sofrendo ficaram aqui. Amém? E ela agora está na perfeição. Ela cumpriu a carreira dela, não é? Ela até agora está guardada. Mas eu quero que você fique de pé, porque ela não deixa de ser família, não é? E por mais que a família já tivesse com esse entendimento e oraram para que fizesse feita a vontade de Deus, para que ela partisse sem sofrer, mas é família, né? E sentem. Tanto é que quando eu percebendo, ministrando aqui, percebi que uns saíram e alguém já estava chorando, que é normal, amados. Jesus chorou quando chegou lá no túmulo de Lázaro, não é? E a gente sabe que, e eu peço a você, não é, que pegue junto com eles também, com os familiares. Essa semana um parente de Jeromildo também morreu, um jovem, não é? Ele teve um problema também de enfermidade. E não é fácil para a família absorver essas coisas. Agora veja bem como é importante o que nós estamos falando. O pior sentimento que um parente tem é o remorso. Porque num momento como esse, da perda de um ente querido,
todos os problemas, as dificuldades, as brigas, as confusões ficam por trás, cai por terra. E a gente só vai tentar lembrar dele. E muitas vezes a gente ficar pensando: meu Deus, eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter visitado mais. Isso é horrível. Então, que em vida saibamos honrar uns aos outros. Em vida saibamos honrar os nossos familiares, para que essa situação, quando partir, os nossos parentes partirem, a gente não fique com esse sofrimento por dentro. Amém? Mas que a gente fique com alívio de dizer: enquanto eles estiveram aqui, eu fiz a minha parte. Você pode orar junto comigo pela família? Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti todos os familiares de Dona Minervina, Senhor. Sabemos, Pai, que ela agora está no Senhor. Ela cumpriu a carreira que lhe estava proposta. E nós somos tão felizes, Senhor, porque nós convivemos com ela e vimos verdadeiramente a Tua glória sobre a vida daquela senhora. Ela com tanto vigor e alegria, naquele dia, agradecendo ao Senhor e cantando um hino tão maravilhoso, Pai, da forma que ela sabia cantar. Mas, Pai, nós sabemos que os seus familiares, eles ainda estão aqui, e eles precisam fazer por onde chegar naquele dia de se encontrar novamente com ela. E nós oramos para que o Espírito de consolo venha sobre a vida de todos eles, sobre a vida dos familiares, Pai, em nome de Jesus, dos amigos, de todos quantos cercavam Dona Minervina. Eu quero Te dar graças, Pai, por esta manhã, e Te dizer que nós estamos sempre aqui, Pai, para receber de Ti as instruções certas e fazermos o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Se tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, e você quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, eu quero te dar essa oportunidade. Sente só um minutinho. Tem alguém? Todos salvos? Se você já recebeu Jesus como Senhor, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em línguas, quero te dar essa oportunidade. Tem alguém? Amém. Todos cheios, né? Hoje à noite nós vamos estar com o nosso culto às 18 horas. Nosso ministro Ayrton vai estar pregando a palavra nessa noite. Venha com expectativa, amado, para aquilo que o Senhor vai continuar fazendo na nossa vida, ok? Se você tem um contato de Cleide, de Janaína, né, dos familiares de Dona Claudete, que ela é irmã de Cleide, amém? Então mantém contato. A gente vai nos grupos da igreja tá colocando lá algumas informações.